já ouviu falar no sexo da reconciliação? Ou os casais que se entendem na cama e depois acham que a vida é perfeita, igual cinema, filme, novela, parece que, né, quando briga, vai lá e rola confusão, tudo muito bonito, mas e depois? Como fica, né, essa relação? É saudável, não é saudável? E quando o assunto é relacionamento, a Noemi tem que vir aqui no nosso programa, tudo bem, Noemi? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Adoro te receber, porque até a gente estava discutindo assim, chama a Noemi, que acho que vai ser legal a percepção dela, porque acontece muito isso, você que tem muita experiência com casais, existe essa, sei lá, é uma idealização, né? Que brigou, não, vamos resolver na cama. É isso. É uma ideia, mas na verdade, assim, o que acontece quando os casais entram nesse jeito de pensar que fazer sexo já resolve tudo? Na verdade, sexo é bom quando não está bem ou quando está bem, e são coisas separadas. Mas quando existe um conflito na vida do relacionamento, do casal, é importante que o casal consiga conversar sobre o conflito. E eu acho que nós trazemos, ainda a nossa sociedade, ela ainda traz muito a ideia do amor romântico, que tudo acaba na cama, que tudo acaba no sexo. E hoje as pessoas, pelo menos que vivem relacionamento de uma forma mais inteligente, eu diria, todas as coisas precisam se conectar. Digamos, aquilo que você precisa fazer no relacionamento, as responsabilidades que você tem que ter no relacionamento, não pode acabar com uma transa. Ela precisa existir, mas é preciso que o casal resolva os problemas, porque senão é só um adiar. Então fica bem, e daí quando o casal fica bem, muitas vezes ele não quer trazer esse assunto à tona de novo, porque ele pensa assim, mas agora que a gente está tão bem, por que eu vou trazer isso, que daí a gente vai ficar mal, né? Ou muitas vezes assim, mas agora a gente está mal, se a gente colocar isso a gente vai ficar pior. Na verdade, a gente precisa ser adulto num relacionamento. Quando você vai para um relacionamento de casal, você precisa ser adulto a ponto de saber que os problemas precisam se resolver, independente de ter uma relação sexual. Uma relação sexual é uma parte do casamento. O casamento é muito maior do que a transa. As pessoas, sim, valorizam muito a questão da relação sexual, mas a vivência no casamento, ela tem muita coisa. A responsabilidade dos papéis que se assumem dentro dessa relação, aquilo que as pessoas precisam fazer para manter essa relação funcionando. Então, a gente precisa passar por várias coisas, né? A responsabilidade de cada um para manter esse relacionamento, e a responsabilidade é aqui também. Não é só fazer, porque tem muita gente que fala assim, então a gente precisa, eu faço o que você me pedir. Gente, não é o que pedir, é o que precisa ser feito, né? 2 adultos que vão para um relacionamento. Criança não casa, né? Nós já tivemos esse caso desta semana, que ainda bem que passou essa vergonha para discutir de uma outra forma. Mas criança não casa, quem casa são adultos. E adultos precisam pensar no que vem como um contorno para a relação sexual. Como aquela coisa que a pessoa diz assim, eu quero estar com essa pessoa porque eu admiro essa pessoa, porque ela tem, além de um corpo que traz prazer, ela também tem uma cabeça que pensa. E você me falando, me vem um casal que eu conheci lá em Ponta Grossa, quando eu morava lá, e eu trabalhava junto com essa moça, e ela, até hoje, desde que isso tem uns 10 anos, ela falava que queria se separar. E ela não separava porque o sexo era muito bom. E os dois tinham uma relação sexual quase que diária. Eu lembro que assim, era uma coisa assim, não, a gente meio que transa todo dia e não sei o que lá, um dia sim, um dia não, no máximo, senão o negócio fica feio. Mesmo quando eles estavam bravos, quando eles estavam quebrando pau mesmo, de brigas. No fim, teve uma outra gestação no meio, eles tiveram um 3º filho, e entre idas e vindas, eles não separam por conta do sexo. E isso é comum também de acontecer? Isso acontece, mas veja, se a pessoa for adulta mesmo, né, como é que ela vai lidar com isso? Ela vai dizer assim, o sexo é muito bom com essa pessoa. Bom, então você pode ter sexo com essa pessoa. Mas morar junto é difícil, é conflito o tempo inteiro, né? Então, eu posso ter sexo com essa pessoa e ter uma vida minha, não nesse relacionamento que tem que dividir outras coisas.
Porque às vezes assim, a pessoa não divide as outras coisas, mas ela só consegue ter isso com ela. Isso é muito pouco. Isso é uma parte, é importante no casamento, sim, mas é muito pouco para o todo. É quase uma dependência, né? É isso, porque muitas vezes acontece isso que tu falou, né? Então, a pessoa tá brava, ela tem sexo, claro que ela relaxa. Ela tá cansada, ela tem sexo, é claro que ela relaxa, né? Então, assim, é como se ela buscasse isso, como se ela buscasse o sexo como uma droga e não como uma troca de carinho, de prazer, de crescimento do relacionamento. Então, ela acaba buscando como você busca uma droga, uma bebida, uma coisa assim, e não como a troca de afeto, de amor, de carinho, de respeito, né? Que precisa vir no relacionamento junto com isso, né? E fora que talvez venha numa ideia do casal se dar bem, né, na vida ali, e qualquer briguinha seja até um motivo para uma relação sexual. Isso também pode até afetar a vida, o dia a dia, se tiver filho, não sei, porque não seria só sexo, né? A vida não é só dessa forma. E talvez para um dos lados também, né? Quando um dos lados talvez pense dessa forma para resolução e o outro lado não está confortável. Isso. E às vezes acaba que o que não está confortável, como você falou, ele se submete. Ele se submete ao desejo do outro. Mas isso precisa, sim, eu acho que pode acontecer, não tem uma ordem, digamos assim, transa primeiro e fala depois, fala primeiro e transa depois. Isso depende do casal. Mas eu vejo que assim, cada coisa tem que estar no seu lugar, no seu tempo. Então, se o casal tem um conflito que precisa resolver, eles precisam sentar e resolver. Independente do momento que isso vai acontecer. Claro que às vezes, se a pessoa está muito irritada, está brigando demais, talvez assim, dar uma relaxada e voltar a conversar nisso num outro tempo. Aquela coisa que às vezes a gente fala no trabalho com o casal, fala assim, ó, tá muito alto, tá muito tenso, para isso não chegar numa agressão e numa quebra, sai, dá uma volta, depois retorna, eles vão retomar que agora eu me acalmei. Então, eu preciso me acalmar para voltar a discutir. Então, assim, essa coisa de pensar que tudo acaba ali na cama, então é fácil. Então é fácil, os problemas financeiros se resolvem aí, né? Você transa e o dinheiro começa a cair na conta, né? Nessa situação. Ou, digamos assim, tu tem problema com os filhos, você não assumiu o seu papel de fazer o que tem que fazer no relacionamento e tudo acaba aí. Então fica muito fácil. Mas, na verdade, isso fica para aquela pessoa que não sente que resolveu, ela fica ali dizendo em que momento que eu vou falar disso? Em que momento a gente vai conversar sobre essa coisa que incomoda, essa coisa que não evolui. E, às vezes, no casal ainda fala assim, mas de novo você está trazendo esse assunto? Justamente, por que de novo? Certamente porque não resolveu. Ou porque não se entenderam, porque a conversa não foi. Porque não é só sexo, né, Naime? Porque não é só sexo. Dias atrás eu estava lendo um livro que falava de autoconhecimento, assim, e falava que talvez para algumas pessoas que gostam muito de dormir, é uma fuga também, né? Dormir para não pensar, para não resolver e tarará. E essa fala sua do sexo ali, que também parece ser uma fuga para isso, né? Só que aí algumas pessoas estão assistindo, talvez pensem assim, tá, Noemi, mas ainda bem que esse casal aí faz sexo, porque o meu casamento a gente briga e já cada um tá pro seu canto. O que é pior? Bom, eu acho que deve ser, as duas coisas não são boas. É o equilíbrio, né? As duas coisas não são boas, porque assim, o fato da pessoa transar, tá, então ela transa, né? Mas ela não resolve nada das outras coisas. Bom, mas e aí, como é que acerta isso? Em contrapartida, alguns casais que viram amigos, né? Isso. Então, existem casais que viram amigos e que levam a outra parte do relacionamento. Olha, cada relacionamento, Murilo, é de um jeito. Cada casal descobre o seu ponto de equilíbrio, né? Então, respeitar também cada um no seu movimento e criar situações que façam com que o outro queira ficar junto. Porque daí é uma coisa de crescimento de ambos. Então, é pensar no todo, na grandiosidade de tudo isso, para que se possa evoluir no relacionamento. E para que se possa também evoluir sexualmente.
Porque às vezes essa coisa que muitas vezes acontece, então assim, então tá nervoso, tá irritado, já vai lá e transa em 5 segundos, né? Então, o que acaba acontecendo? A parte do criar essa conexão, de fazer com que o corpo receba carinhosamente, que mantenha aquilo para querer encontrar-se num outro momento, não acontece. Muitas vezes também essa coisa desse sexo tão rápido, no momento para relaxar, pode ser que um só chegue nisso. Porque acontece muitas vezes a pessoa fala assim, não se preocupou comigo, se preocupou só com ele, só com ela. Então, quando ela ou ele chegou ao orgasmo, então acabou todo o carinho. Então, um fica sem ter essa conexão. E conexão, ela demora tempo, ela não é uma coisa tão rápida, né? Então, se não tem a conexão, o que vai acontecer? Vai acontecer que um vai ficar fingindo que está bem, fingindo que gostou, só porque daí para de trazer as brigas, as discussões, não é? Mas a emoção não trabalhou, a emoção ficou lá, parada lá num canto, e muitas coisas de dizer assim, que a gente ouve muito as pessoas falarem assim, mas minhas colegas também, minhas amigas também acham que é assim, os meus amigos também acham que é assim, mas você e ela, você e ele, o que vocês dois acham? Porque não é fora que está a conversa do casamento. A conversa do casamento está no casal. Só o casal entende o que eles vivem, né? Casamento. Não a amiga lá que não gosta de transar, não a outra que transa todo dia. É você. Você, no seu relacionamento, o que tu busca? O que tu faz para lidar com os conflitos que fazem parte do relacionamento de casal? O conflito é para crescimento, então faz parte. Então, o que vocês dois fazem para resolver? Se você olha para fora, não olha para dentro, não resolve o que é seu e da pessoa que está contigo. Aí. Gostei, porque muita gente leva para a rodinha de conversa no trabalho, em outros lugares, só vocês sabem da realidade que vocês vivem, né? E se estão juntos, que é para compartilhar uma vida, que seja entre os dois, né? Talvez, e isso ainda... Aí dá pano para outra conversa, mas ainda gera incômodo nas outras pessoas também, né? Sim. Porque não é partilhado, porque isso, porque aquilo. E aí parece que existe uma necessidade do casal falar sobre as intimidades. No grupo. Num grupo, e isso que vão trazer uma opinião que é só uma opinião. Porque muitas vezes nos grupos, quando fala-se também da relação sexual, muitas vezes é muita conversa. Porque, na realidade, eu escuto muitos casais falar assim, fala lá no grupo, mas lá em casa não é assim. Se diz muito viril, mas em casa não funciona, né? Porque as conversas é a propaganda que se faz lá, porque muitas vezes precisa manter o seu valor. O ego, né? O ego, né? O seu valor no grupo. Então dizer, mas o cara é ótimo, né? Ele fala que ele tem relação sexual todo dia, né? Chega a mulher e fala quem tá falando, né? Não é bem assim. Não é por esse caminho. Obrigado. Adorei a nossa conversa. Estar aqui com você. Volte sempre, porque a gente gosta muito de falar.